A tumba do rei Tutankhamon impressiona os arqueólogos por ser uma tumba que permaneceu intacta e preservada ao longo de 3.000 anos. Mas quem dera ser só isso, pois um dos mistérios que a circunda já tirou a vida de várias pessoas, e de formas bem estranhas. Acredita-se que pelo menos 13 pessoas relacionadas à abertura desse túmulo faleceram de formas bem controversas. E isso gerou um rumor sobre a existência de uma maldição do faraó. E é justamente essa a história que iremos ver no vídeo de hoje. O que matou as pessoas que abriram a tumba do rei Tutankhamon. Mas antes, como de costume, vai deixando logo o seu joinha. E também, se você não é inscrito, se inscreva agora no canal clicando no botãozinho vermelho aí embaixo. Agora vamos logo pro vídeo e puxa a vinheta. Salve galera, eu sou o Paulo Balti e pra você que não me conhece, eu gravei um vídeo bônus há alguns dias aqui no canal. E como o Lucas e o Daniel estão viajando e vocês também gostaram muito daquele vídeo, eu tô trazendo mais um vídeo bônus aqui pra vocês. Agora chega de enrolação, vamos logo pro que interessa. Tutankhamon foi o antigo faraó egípcio que reinou durante 9 anos. Entre 1336 e 1327 a.C. Ele também era conhecido como Faraó Menino, devido ao fato de ter governado dos seus 10 até os 19 anos de idade. Ele era filho do faraó Akhenaton com uma de suas mulheres, e enteado de Nefertiti, a esposa principal do faraó. E durante o seu curto governo, Tutankhamon restaurou o culto aos antigos deuses, e Tebas voltou a ser a capital do reino. Atualmente, Tutankhamon é tido como um dos faraós mais importantes que já existiu, porém ainda existem muitas lacunas a serem preenchidas em sua história, como por exemplo a sua morte e a sua própria tumba, que são envolvidas em muitos mistérios e também maldições. Em 1922, o arqueólogo britânico Howard Carter encontrou a tumba do faraó Tutankhamon com mais de 3.000 anos de existência, isolada lá no Vale dos Reis, que para quem não sabe é um sítio arqueológico no Egito, que fica na margem oeste do rio Nilo. E primeiramente o que mais chamou a atenção foi o fato do túmulo estar praticamente intacto. Isso porque os egípcios da antiguidade acreditavam que após a morte a vida continuava ao lado dos deuses. E então eles enterravam os mortos com bebida, comida, tecidos, ouro e tudo o que fosse necessário para uma vida do outro lado. Porém, muitos ladrões saqueavam o túmulo para roubar as riquezas. Mas não foi o caso da tumba de Tutankhamon, que foi encontrada intacta e cheia de tesouros. Só para você ter uma ideia, lá dentro foram encontrados o sarcófago com mais de 100 quilos de ouro puro, uma carruagem de ouro, uma estátua do deus Anubis, 2 estátuas de sentinelas de madeira douradas, santuários para vários deuses, um busto dourado de Mehet Waret, alguns jarros de vinho branco e tinto, réplicas de barcos, objetos pessoais como caixas e cadeiras, uma faca feita de metal de um meteorito, 2 caixões com 2 corpos de bebês, que foram identificadas como as filhas de Tutankhamon, e a famosa máscara mortuária de Tutankhamon, feita de ouro maciço. Ela é uma das imagens mais conhecidas do Antigo Egito, tanto pela sua beleza quanto pela sua perfeição. Porém, outra coisa também chamou a atenção do arqueólogo e sua equipe, que foi a localização da tumba. Isso porque Tutankhamon foi sepultado bem longe dos seus antepassados reais. E segundo a crença dos antigos egípcios, isso impediria o faraó de se reunir com sua família. Então supõe-se que ele foi sepultado tão longe porque teriam esgotado as tumbas e aí colocaram ele lá longe. E além disso, o corpo dele também estava em um lugar bem pequeno e não em uma câmara grandiosa como os antigos faraós. E foi aí que começaram os mistérios, porque aparentemente o faraó morreu do nada e ninguém estava esperando por isso. Bom, existem vários mistérios que circundam a morte do faraó Tutankhamon, e até hoje é bem difícil para os arqueólogos chegar a uma conclusão do que realmente aconteceu. Alguns dizem que antes de sua morte ele teve uma lesão na perna, e a morte dele teria sido causada por uma infecção nessa lesão. Outros dizem que a infecção na perna dele teria sido causada por um acidente feio numa carruagem. Já um outro estudo mostrou que Tutankhamon vinha de uma linhagem consanguínea, ou seja, o casamento e reprodução entre parentes, algo que era bem comum entre a realeza egípcia. E aí toda essa linhagem consanguínea teria gerado algum defeito genético no faraó. Então alguns acreditam que ele teria falecido devido a alguma doença degenerativa causada pela consanguinidade. Mas além disso, foi encontrado em sua múmia sinais de sistema imunológico enfraquecido, malária e até mesmo ossos quebrados. Mas enfim, de várias teorias e mistérios sobre o seu falecimento, o seu corpo foi levado para mumificação, que aparentemente não foi feita de forma adequada, e colocado em um espaço onde a tumba parecia ser improvisada. E além disso, no local do seu coração havia um cara velho
em um amuleto. Só que, galera, quando a tumba dele foi descoberta, aconteceram várias mortes bem estranhas de pessoas que visitaram a tumba dele. E na época, os jornais até chamaram de a maldição do faraó. Bom, primeiramente, como eu já disse, o responsável pela descoberta da tumba foi o arqueólogo Howard Carter, e o patrocinador da expedição foi o Lord Carnarvon. E aí, em abril de 1923, o Lord morreu por circunstâncias bem estranhas. Ele teria sido picado por um mosquito, e aí, enquanto estava fazendo sua barba, acabou raspando a gilete na picada. E isso causou uma infecção tão grande que tirou sua vida. E minutos depois que ele faleceu, um blackout geral atingiu o Cairo. E logo em seguida, do outro lado do mapa, na Inglaterra, o cachorro do Lord acabou morrendo também. No mês seguinte, em maio de 1923, um financista chamado George J. Gould I simplesmente morreu depois de visitar o túmulo de Tutankhamon, e o motivo teria sido febre do Nilo. Nos meses seguintes, várias pessoas que visitaram o túmulo também faleceram. O príncipe Ali Kemal Fahmy Bey e o milionário sul-africano Wolf Joel foram assassinados depois de visitar o túmulo. Já o deputado britânico Albert Herbert, que era meio-irmão do Lord Carnarvon, faleceu enquanto extraía os dentes para tentar recuperar a visão. Ele havia nascido com uma doença que o deixou cego com o passar do tempo, e um médico sugeriu que os seus dentes estavam atrapalhando a sua visão. Então resolveram arrancar todos os dentes e ele acabou falecendo. Já em 1924, o Sir Archibald Douglas Reid, um radiologista que fez um raio-x da múmia do faraó, adoeceu no dia seguinte que fez o raio-x e faleceu 3 dias depois. Depois, o arqueólogo Hugh Evelyn White, que visitou a tumba e também ajudou nas escavações, simplesmente se enforcou e escreveu uma frase com o próprio sangue que dizia o seguinte: "Eu sucumbi a uma maldição." Agora me diz, que maldição é essa? O governador britânico do sultão, o Sir Lee Stack, faleceu a tiros nas ruas do Cairo, lá em novembro de 1924. Em 1926, Georges Aaron Benedict faleceu um mês depois de visitar a tumba. Errol Amber faleceu um ano depois de visitar a tumba, pois sua casa pegou fogo. Em 1928, Austin Macy, o principal ajudante de Howard Carter, faleceu vítima de envenenamento por arsênico. Em 1929, Richard Battle faleceu sufocado em sua cama sem explicações. E aí, por conta de tudo isso, todas as pessoas que faleceram sem explicações de formas bizarras, e todas elas sendo as primeiras pessoas a visitarem a tumba, gerou esse grande mistério, essa maldição do Tutankhamon. E aí tem muita gente que acredita que realmente existe uma maldição, ainda mais o arqueólogo Hugh, que tirou a própria vida e escreveu uma carta com seu próprio sangue, dizendo que sucumbiu à maldição, faz muita gente acreditar que realmente existe algo sobrenatural ali por trás disso. E também por conta da própria história da tumba, né? Ele foi enterrado longe de todo mundo, numa sala pequena, demoraram pra achar, ninguém roubou nada dali de dentro, então tem muito mistério em volta disso. E enquanto tem gente que acredita nisso, tem muitas pessoas que provam o contrário. Por exemplo, tem muita gente que diz que essas pessoas que visitaram a tumba já eram pessoas mais idosas, ali com 50, 57 anos de idade, e por isso não foi uma maldição, e sim uma pura coincidência. Porém, é bizarro que todo mundo que visitou a túmula ali faleceu de forma estranha, né? E por exemplo, o próprio Howard Carter, que foi quem descobriu a tumba, teoricamente deveria ser o primeiro a falecer, só foi falecer 16 anos depois que a tumba foi aberta. Ele foi embora com 64 anos de idade e de causas naturais. Então, basicamente, muita gente faleceu depois de abrir a tumba. Porém, naquela época, realmente uma simples infecção poderia tirar a vida de alguém. Então o que você acha? Acha que tem uma maldição por trás que amaldiçoou as pessoas, ou acha que foi pura coincidência? Comente o que você acha aí embaixo e também aproveita e comente o que você acha desse vídeo. Você curtiu ou não? É um vídeo com um pouco mais de mistério aí, mas espero que vocês tenham gostado. E mais uma vez, galera, não tô aqui pra poder substituir o Lucas Daniel, tá? Eles estão apenas viajando e falaram: "Paulinho, grava um vídeo bônus aí pra gente", porque a galera curtiu muito aquele vídeo que você fez. Então tô aqui. E espero que vocês tenham gostado, porque eu fiz com muito amor e carinho de novo. E se você quiser me conhecer um pouquinho mais de perto, trocar uma ideia e também até ver como que funcionam os bastidores aqui do Você Sabia, eu convido você a me seguir no meu Instagram, que é @paulobalt, tá aí na tela. E também deixa seu likezinho aí embaixo, se inscreva no canal se você não é inscrito, tá? Comente uma opinião que você achou e espero você aí no próximo vídeo. Isso é tudo, pessoal. Valeu! O que matou as pessoas que abriram a tumba do rei Tutankhamon? Em 1922, o arqueólogo britânico Howard Carter encontrou a tumba do faraó Tutankhamon com mais de 3.000 anos de existência, isolada lá no Vale dos Reis, que, pra quem não sabe, é um sítio arqueológico no Egito. Um financista chamado George J. Gould I simplesmente morreu depois de visitar o túmulo de Tutankhamon, e o motivo teria sido febre do Nilo. Depois, o arqueólogo Hugh Evelyn White, que visitou a tumba e também ajudou nas escavações, simplesmente se enforcou e escreveu uma frase com o próprio sangue que dizia o seguinte: "Eu sucumbi a uma maldição." Agora me diz, que maldição é essa?